E aí, pessoal? Estamos agora oficialmente começando mais um podcast RPG com o Jambu, que é um podcast que eu sempre digo que a gente tenta ser bastante intruso de se colocar na cena nacional do RPG, nós daqui do estado do Pará e também integrante da região norte do Brasil. Nós queremos participar dos debates, queremos participar das cenas e por isso que nós semanalmente estamos promovendo bate-papos em torno de vários assuntos do RPG aqui no Brasil. Infelizmente hoje, os representantes do Pará serão representados tão somente por mim. O nosso convidado de hoje, o José Ricardo Mendes, infelizmente me comunicou mais cedo que foi escalado para trabalhar no mesmo horário em que estamos gravando. Então, a participação dele vai ficar para uma outra oportunidade. Lamentamos muito porque temos certeza que o Ricardo poderia estar contribuindo muito aqui no bate-papo. Contudo, como nós sempre fazemos, nós gostamos de promover bate-papos que não são exclusivos. Nós gostamos de trazer convidados externos para fazermos um conflito ou uma combinação de opiniões, comentários, troca de ideias, para juntos agregarmos pensamentos em torno de algum assunto. E aqui, quem é o nosso convidado externo é o Henrique Ferraz. Vou apresentá-lo devidamente. Ele é jogador e narrador desde meados dos anos 90 a 2000. É um dos fundadores do podcast Vale das Trevas e atualmente anda jogando e narrando em alguns canais parceiros, mas é claro, procurando um lugar para chamar de seu. Henrique, diz um oi aí pra galera. Fala galera, tudo belezinha aí? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilinho? Já rolaram seu dado hoje? Se sim, foi aquele 20 natural ou aquela falha crítica medonha? Muito bom. Permitam também me registrar aqui uma presença no chat, uma presença ilustre. A mensagem é do Guardiões do Cubo, mas ele já se identificou dizendo que é o seguinte: salve Rodrigo, mestre Aoro vindo prestigiar a live. Obrigado, mestre Aoro, valeuzão pela sua presença. Qualquer coisa, mestre, pode deixar comentários aí que você pode, de forma indireta, participar da gravação desse podcast. Sendo assim, Henrique, vamos começar o tema de hoje. O tema Olá. escolhido para hoje é sempre em formato de pergunta. E a pergunta para hoje foi: como não ser um jogador chato? É sobre esse assunto, sobre essa pergunta que nós vamos desdobrar. E vou justificar por quê. Ao longo de algumas semanas atrás, eu participo do grupo de WhatsApp da Associação Dungeon Belém, que é uma associação que cria espaços seguros para a galera se sentir confortável e segura para jogar RPG ou board game. E lá no WhatsApp, toda semana tem assuntos em torno de RPG que ganham força e tração nas discussões. E uma delas foi o comportamento de determinados jogadores que acabam se tornando chatos e prejudicando a saúde da mesa. E quando falo da saúde, não é tão somente uma questão de situações desagradáveis, mas também impedimento e represália da diversão da mesa como um todo, porque afinal, jogos de RPG, quando não forem de RPG solo, tendem a ser coletivos, lazer coletivo. Então, é preciso haver a diversão de todos na mesa para que ele possa cumprir a sua função. Dito isso, com essa introdução, eu vou me virar para o Henrique e fazer novamente a pergunta. Henrique, como não ser um jogador chato? Cara, Hagabashi, meu caro Hagabashi, existe várias maneiras de observar, perceber aquele jogador chato e de contornar, tá? Primeiro de tudo, a mesa ela vai ter um propósito, né? Ah, nós vamos jogar um jogo investigativo, nós vamos jogar uma aventura, nós vamos jogar um romance, um jogo de terror, seja qual for a proposta. E sempre pode existir aquele jogador que vai contra a proposta feita pelo mestre e abraçada pelo grupo. Se a proposta é
vamos ser um grupo de aventureiros, e o jogador diz, eu quero ser aquele necromante que é vilão por trás das coisas e que quer fazer o mal, que uahaha. Cara, vai com o grupo, vai, tá todo mundo coeso ali com o objetivo de se divertir. O mestre está com o objetivo de contar uma história. Vá naquela linha, vá com a galera, vá com a maré. Não seja o do contra, sabe? Que isso pode se tornar chato para algumas pessoas. Pode ser que não, pode ser que o grupo abrace a ideia, pode ser que você já esteja habituado e o grupo também, mas depende da mesa que tu estás, com quem tu estás e aonde tu estás. Isso só para iniciar é uma maneira de incomodar certos jogadores ou narradores. Sim. Henrique, eu vou pegar um outro caminho que é a minha percepção do que pode vir a se caracterizar o jogador chato. Eu parto do pressuposto que a pessoa que eventualmente se caracteriza como pessoa chata significa que ela, de uma forma generalizada, está com uma expectativa de diversão para o jogo diferente do coletivo, do grupo que está ali formado para jogar. De tal forma que ele provocou essa situação não divertida para os demais e tão somente divertida para ele. Vou dar aqui um exemplo, diferente do que você deu ainda agora. Vou dar um exemplo, por exemplo, de que isso eu via com alguma frequência de mesas de Vampiro à Máscara, ainda nas edições anteriores, em que em um certo grau o jogo incentivava o jogo individualista, a atuação individual dos personagens. É, se vocês quiserem um dia, eu defendo isso, viu? Porque é a minha perspectiva do jogo como um todo. Eu não via Eu muita. concordo contigo. Ah, tá. Eu não via muita mecânica em Vampiro Máscara que promovesse o jogo coletivo. Eu via muito mais o individualismo e os narradores precisavam se virar para criar objetivos e situações que unissem personagens individualistas. E aí era recorrente nessas mesas alguns personagens tomarem atitudes extremamente focadas para os benefícios dele mesmo. E entrava muito em colisão com as intenções de uma mesa de vários personagens realizarem coisas juntos em prol de um objetivo em comum. Isso, consequentemente, gerava discussões fora da mesa. Quando digo off, discussões off. Do grupo virar e dizer, mano, tu tá prejudicando o grupo. E o cara naturalmente defende dizendo, mas estou seguindo o preceito do meu personagem. Estou seguindo o preceito, vamos dizer, do clã, dentre outras coisas. E de certa maneira, olhem o que eu vou dizer, de certa maneira ele não está errado. Aonde é que eu vejo o problema? Faltou o grupo, junto com este jogador específico, botar na mesa quais são as expectativas de jogo e juntos chegar a um acordo do como cada um poderá se divertir. É, Diga, diga. mas, Rodrigo, aí vai da sessão zero. Porque a Uhum, sessão zero, além dela criar a questão de lugar seguro para os jogadores, ela também ela define onde cada jogador pode ir, até onde pode ir e o que pode utilizar. Por exemplo, nós estamos fazendo uma sessão zero aqui, eu, você e nosso grupo aqui, tá? E eu sou o narrador. Dentro da sessão zero, eu vou dizer, vamos fazer uma ficha, vamos criar nossos personagens, porém, continuamos pegando o Vampiro à Máscara como exemplo. Só está liberada a Camarilla como exemplo, uhum. como para o jogável. Daí vai ter o Joãozinho. Ah, mas eu queria jogar de Tizimis. Ah, mas Tizimis é do Sabá. Ah, mas eu não posso ser Tizimis? Não, mas a proposta é todo serem da Camarilla. Se tu quer pegar uma linhagem dentro da Camarilla, ok, é da Camarilla. Ou se tu quer pegar um independente que está dentro da Camarilla, ok, é da Camarilla. Então, isso pode ser burlado a partir da sessão zero.
se todos os jogadores, junto com o narrador, definirem tais ações, perfeito, ok, pá, show de bola. E um detalhe muito importante, né, que a gente já falando de Vampira Máscara, das edições de 20 anos para trás, eu, como narrador de Mundo das Trevas, eu tenho uma ideia de que o jogo Vampira Máscara é um jogo político, Uhum. completamente político. E como tu é um ser político, tu vai defender as tuas convicções. Primeiro vem as tuas convicções, depois vem as convicções do coletivo e depois outras convicções, né? Como o jogo de Vampira Máscara de 20 anos para baixo, né? Claro que as tuas convicções podem vir de encontro às convicções do grupo e assim, claro, chegar no objetivo comum lá na frente. E isso, é claro, pode ter que ter um ou outro jogador, né? Que é ser um malandro e, eu vou fazer isso porque o fulano tá fazendo aquilo ali, então vou me aproveitar, vou estar próximo do grupo, mas depois eu vou dar a rasteira. Pode acontecer, né? Vai do narrador perceber as ações e deixar rolar o jogo ou não, né? Se eu estiver falando demais, ô Rodrigo, vai Não, fique me tranquilo, pode incomodar. seguir. Quer continuar? Só para ir voltar, tá? O que eu tava falando antes, um exemplo que eu dou, tá? É que, tipo assim, ó, eu vou pegar o exemplo do meu último jogo, tá? Mago Ascensão. Estou narrando Mago Ascensão, tá? Num mundo fictício que eu mesmo criei, né? Que ele se passa no Rio Grande do Sul, né? Numa cidade fictícia. E os jogadores, eles estão alinhados, né? Todos eles estão já com um determinado tempo de campanha e entrou um outro jogador. Este outro jogador ele não estava alinhado com as mesmas ideias dos jogadores antigos, tá? E ele veio com uma proposta diferente de Mundo das Trevas. E já veio com uma proposta de jogo medieval, jogo de aventura, tá? Mesmo o narrador e os jogadores falando sobre o jogo como é que tá? E mesmo assim ele queria colocar a proposta dele no personagem. Acabou que ele acabou falecendo dentro do primeiro jogo, com os jogadores falando, não faça esse tipo de ação. O narrador falou, meu, ó, tu tem uma qualidade chamada bom senso que o narrador ele dispõe aos jogadores novatos. E o narrador está dizendo, cara, se tu for por esse caminho vai dar ruim. E ele mesmo assim insistiu. Acabou falecendo e eu vi a frustração do jogador quando perdeu o personagem. Então, isso aí, ele estava um alinhamento e o outro jogador eles estavam com um outro alinhamento, sabe? E não se casou, não se Uhum. casou. Mas mesmo assim ele quer continuar jogando, ele quer, mas, né, avisando, narrador e grupo avisando, ó, cara, o jogo é desta maneira, é um jogo investigativo, né? Não é um jogo de aventura, é um jogo de investigação, onde tu tem que escolher grão por grão até conseguir completar todo o quebra-cabeça. Tu não vai conseguir completar o quebra-cabeça pegando a espada, saindo correndo e, eu vou matar o dragão. E aí isso vem de encontro que eu tava falando lá, sabe? E com este exemplo que eu tô te passando. Sim. Rick, baseado no teu relato, eu vejo o seguinte. Considerando que seja tudo verídico que tu relataste, partindo desse pressuposto, Sim, é. é, o jogador em questão foi bastante e frequentemente alertado de possíveis consequências e ainda assim ele optou em continuar. Eu acho tudo bem. Sim, Eu acho tudo bem. Ficou aí uma experiência talvez desagradável para ele, mas ele teve a oportunidade de vivenciar uma adversidade quando ele não se alinhou com o grupo. E aí ele sim, poderá ter isso como experiência, se espero que ele tenha tirado isso como algo positivo, ele terá aí como experiência para refletir. Se eu quero algo
e não está alinhado com o grupo, eu tenho que decidir se me uno ao que o grupo quer jogar ou saio e vou jogar em outra mesa. E ambas as escolhas estão ótimas, porque a pessoa em Claro, questão ela não precisa ser obrigada a concordar com o grupo, mas também o grupo não precisa ser obrigado a concordar o que essa pessoa quer. E aí o melhor mesmo é separar. Vão procurar grupos distintos para jogar e tá tudo bem. É esse o ponto. Diga lá. se tu prestar atenção, olhar assim na volta, nós temos ali, tá? Mundo das Trevas, um jogo de terror pessoal. Nós temos Call of Cthulhu, jogo também de horror. Nós temos Cult, tá? Daí vamos sair os jogos de horrores. Nós temos o D&D, Pathfinder, Tormenta, jogos de aventura medieval. Nós temos o GURPS, que é um jogo generalista. Nós temos, cara, nós temos uma imensidão de jogos. Shadowrun, nós temos, cara, nós temos jogos para dar e vender. Ou seja, se o jogador X não conseguir se adaptar àquele jogo, ele pode propor. Que tal a gente jogar Alien? Ou vamos jogar Senhor dos Anéis? Vamos jogar A Lenda dos Cinco Anéis, jogo de fantasia japonesa, sabe? Ele pode propor, o que vocês acham de a gente jogar assim? Vai do grupo querer entrar nesse jogo ou não. Ah, não, mas eu quero, tô na onda da Marvel. Então eu quero jogar Mutantes e Malfeitores. Ou quero jogar Savage World, sabe? Se aquilo não tá lhe agradando, tem outros jogos que lhe agradem. Porém, contudo, não force a galera a comprar o jogo que você quer. Porque os jogadores, grupos, é o que mais tem nesse Brasil afora e nesse Brasil e afora, né? Ou seja, tu consegue uma mesa. Tu consegue uma mesa para jogar com jogadores maravilhosos. E se tu tem condição e não acha errado, porque tem algumas pessoas que acham errado, né? Tu pode encontrar mesas pagas. Tem vários servidores por aí com diversos sistemas, com narradores excelentes, e tu pode. Não é ruim, não é vergonhoso. Não é, eu tô numa mesa paga. Qual o problema? Vai. Quem sou eu para dizer da onde tu deve gastar o teu dinheiro? O dinheiro é teu, faz o que tu bem entender, sabe? Então, se quer jogar uma mesa paga, quer jogar uma mesa paga, jogue. Não quer jogar uma mesa paga, tem várias mesas por aí com várias propostas. É só procurar. Não enche o saco do seu grupo. Vamos jogar D&D não, 3DT, Defensores de Tóquio. Mas o grupo não quer, mas eu quero. Mas o grupo não quer, mas eu quero. Vamos jogar. Então é por aí. Calma lá, vamos conversar. Sim. Vamos mudar aqui um pouco a direção, mas ainda dentro desse tema do jogador chato. Aí agora eu já me viro para aquelas situações que também fazem pessoas se tornarem chatas na mesa. Como, por exemplo, o advogado de regras. O tão famigerado advogado de regras. Por muitas vezes vi gente defendendo o advogado de regras e com argumentação muito boa. No sentido que, se ele domina as regras, ele pode se tornar um grande aliado do narrador, permitindo que o narrador se foque muito mais na narração dos eventos, das cenas e das situações e dos personagens de jogador para enriquecer mais o ambiente e as dúvidas de sistema ele consultaria o advogado de regras e ali haveria um suporte de altíssimo nível. Porém, o advogado de regras ele se torna chato quando ele começa a entrar em conflito com um ou mais integrantes da mesa. E aí fica aquela questão, como lidar com isso? Como chegar para essa pessoa, advogado de regras que está conflitando, e dizer, mano, a gente está destoando muito, como é que a gente pode resolver essa mesa e a gente continuar a diversão? E aí não há outra solução, é diálogo. Chegar com essa pessoa, colocar na mesa as questões com bastante franqueza e perguntar a ele, você gostaria de flexibilizar ou você gostaria de partir para uma outra? Eu acho que é isso, gente. Precisa haver diálogo. O que tu acha, Henrique? Eu vou mais além, Rodrigo, vou mais além.
digamos que é a nossa mesa aqui, tá? Nossa mesa, minha e tua. A gente tá jogando, porém tu estás narrando. Diz um sistema aí, por favor. Olha, eu geralmente escuto muita discussão em torno das mecânicas de Dungeons and Dragons. Tá, perfeito, tá. Nós estamos ali jogando D&D e, cara, tu achou uma melhor maneira para burlar essas discussões, fazer a regra da casa. Fazer a regra da casa. Ou seja, a regra de iniciativa é desta maneira que eu achei melhor. A regra de. Deixa eu ver. De evolução, tá? É uma outra maneira, tá? É um outro tipo que eu achei melhor. Isso aí, eu te digo que tu acaba tirando um pouco do poder do advogado de regras. Porque se ele aceitou estar naquela mesa e sabe que tem a regra da casa, ele não tem como argumentar. E não tem como ter essa discussão entre jogadores. O Sim, que tu acha disso? olha, de certa forma isso faz sentido até o momento em que o advogado de regras dominar até as regras da casa. É porque a característica maior do advogado de regras não é saber especificamente uma única ou duas regras, é ele ter facilidade para dominar mecânicas e tirar benefícios disso. Mas Sim. voltando para a tua resposta, eu digo que seja numa situação de regras da casa, precisa também ser previamente acordado, como tu falaste, e se for previamente acordado, pode seguir em frente, porque afinal de contas, Henrique, quando a gente vai jogar uma mesa de RPG, a gente não é obrigado a seguir 100% o que está escrito na mecânica do jogo. Nós Não? podemos sim desvirtuar mecânicas. Isso é uma escolha de grupo, mas precisa previamente ser acordado com o grupo, para que ninguém na Não, mesa posteriormente se sinta prejudicado. Pode falar. não só de mecânica, como de lore também. Aham. Nós não somos obrigados a seguir a lore que o jogo propõe, né? Nós vamos jogar Senhor dos Anéis, tá? Mas o Gandalf morreu contra o Balrog. E depois ele citou. Não, ele nem foi. Ele nem foi. Quem lutou contra ele foi o Gimli. Foi o Aragorn, sabe? Então tu pode mudar, tu pode alterar regras, tu pode alterar lore, tu pode alterar tudo que tu quiser pelo bem da mesa, pelo bem dos jogadores, pelo bem da campanha. Se Sim. todo mundo tiver ah, afinado, se todo mundo tiver acordado, cara, o limite é a tua imaginação, cara. O limite da onde vocês irão, vocês que dizem. Vocês que dizem aonde está o limite. Isso mesmo. Inclusive, voltando ao exemplo que tu destes anteriormente, tu falaste do jogador que quer jogar de Tizimice numa mesa de Camarilla. Considerando toda aquela lore a desenvolvida ao longo dos anos, de como é o conflito, Camarilla, Sabá, tarará e tal, isso seria praticamente inviável. Sim, Contudo, como tu falaste assim de forma brilhante, se conversado e ajustado em grupo, pode tudo, gente. Pode tudo. Basta previamente estar acordado e a parte que vai ser privilegiada com essa modificação também concordar em manter a saúde da diversão da mesa. E aí, claro. eu vejo uma coisa hoje, Henrique, que foi assim, eu te escutando, porque eu tenho certeza que esse teu pensamento não é de hoje, é de, ó, muito tempo como longevo jogador de Vampiro à Máscara. Vejo hoje, por exemplo, no suplemento que foi lançado em relação ao Vampiro à Máscara quinta edição, que é o Companion, esse suplemento ele lá possibilita você jogar de Tizimis e diz lá que você pode jogar no movimento anarco ou na camarila. Ele diz, tem em uma Sim, menor quantidade, mas é possível você articular um sim, com personagem certeza. desse
em ambas as seitas. Olha só que legal. Parece assim que eu estou escutando o Henrique sendo consagrado com o pensamento dele no material recente. Né, Henrique? É mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso. É É. isso mesmo. Ah, cara, e tipo assim, ó, o jogador chato, cara, ele vai ter o combeiro, ele pode ser um jogador chato, vai ter o juiz de regras, pode ser um jogador chato, tu vai ter um jogador chato em várias classificações, tá? Ou tu apenas é um jogador veterano que é chato, ou tu é um jogador novato que é chato e cabe primeiramente ao Messi, que eu vejo o Messi como se, entre aspas, um líder do jogo, né? Porque ele vai direcionar e as pessoas vão até ele para poder marcar jogos e etc, etc, né? Cabe ao líder, ao Messi, ao narrador, primeiro tentar direcionar aquele jogador, né? Ah, ô cara, mas vem aqui no privado, vem comigo, vem aqui do meu ladinho aqui, vamos trocar uma ideia, ele, tu e eu. Ó, não tá legal assim. A gente pode tentar fazer desta maneira, ou desta maneira, dá 3, 4, 5 opções, dá mais opções. Não dá uma opção apenas, dá várias opções. Existe essa possibilidade? Tá, existe? Perfeito, ok, show de bola. Não existe essa possibilidade? Tu quer realmente fazer isso? Cara, beleza. Só que assim, ó, tu tem que ter ciência de que tu vai estar incomodando o grupo. No momento que o grupo estiver incomodado, é mais fácil uma pessoa sair da mesa do que 3, 4, 5, 6 jogadores saírem da mesa, tá? É mais fácil um jogador sair do que, né? Ou pode ser que aconteça o pior, que a mesa acabe. Sim, eu já vi uma mesa acabando por causa de um jogador. E não vi Exatamente. uma mesa só, já vi várias mesas acabando por causa de um jogador. Então, o principal de tudo, o principal é a diálogo e a conversa. Conversa. Conheça seu jogador, conheça seus jogadores e tenta evitar que isso aconteça na sua mesa. Muito bom. Perfeito. Dito isso, Henrique, acredito eu que nós perpassamos sobre as questões do que pode se configurar um jogador chato em várias situações. Perpassamos em vários conselhos em que a gente recomenda sessão zero, recomenda diálogo, recomenda flexibilidade e compartilhamento de expectativas. Acredito que a gente deu aí um bom conjunto de análises, comentários e recomendações. Tu gostarias de incluir algum além desses? E, sobre o jogador chato, cara, uma coisa que também a gente não pode fugir, que é o narrador chato. Uhum. Não é só o jogador que pode ser chato, o narrador também tem essa característica também. Então, o narrador não pode impor as coisas ao grupo. Ah, eu que sou o narrador, eu que estou criando a história, então vai ter que ser assim. Calma lá, amigão. Calma lá. Como o Haga mesmo falou, o Hagabashi mesmo falou, é um jogo coletivo. Nós estamos em sociedade, nós estamos em um grupal, nós estamos aqui, ó, fazendo o nosso tendel nesse momento. Então vamos fazer o tendel todo mundo junto. Uhum. Um exemplo, um exemplo que eu te dou de um jogo, no meu antigo grupo, tá? Este grupo eu não jogo mais com eles desde 2008, 2007, né? Mas eu joguei com eles durante muitos anos. Este meu narrador, ele tinha um personagem. Ele era imorrível. Ele tinha um NPC. Qualquer situação que ocorresse, né? Acontecia algum fato que salvava o jogador. O jogador não, desculpa, o NPC. O que acontecia? A gente começou a jogar e perceber que certas situações não aconteciam com aquele NPC. Então os jogadores começaram a se irritar e começaram a armar, os jogadores começaram a armar uma armadilha para pegar aquele NPC. Mas se toda vez que aquele NPC estava sob risco de morte, vinha o Cometa, vinha o Meteoro, Mulher Maravilha, o Flash, Dr. Manhattan, sei lá, o Rick, sabe?
alguma coisa acontecia e aquele NPC ele se safava. Então isso acabava desanimando os jogadores, o meu grupo antigo. Mas, como nós éramos um grupo de adolescentes descobrindo RPG e não sabendo por onde encontrar outros jogos, outros grupos, e é claro também que a internet era limitada. Então a gente não tinha essa troca que nós estamos tendo hoje, Rio Grande do Sul e Pará, né? Então, lá meados dos 90, 2000, a gente não tinha isso aqui. Então, gente, se eu queria um grupo de RPG, boca a boca. Ô, meu, tu joga? Tu joga? O que tu acha? Ô, meu, posso te mostrar aqui a palavra de Caim? Sabe? Então, o que que acontece? Não seja aquele narrador que dificulta a diversão dos jogadores. Perfeito. Então, Henrique, superado aí os nossos comentários em torno desse tema, proponho perpassar pelas respostas que eu coletei nas redes sociais. Eu, toda vez, na sexta-feira que antecede a gravação que ocorre no sábado, eu pego a mesma pergunta, tema e lanço nas minhas redes sociais. E fico aguardando as manifestações de quem quiser participar e contribuir. Então vou compartilhar agora com vocês essas manifestações que foram feitas pela galera. Deixa eu aqui compartilhar a tela para vocês verem junto comigo. Tá aqui. E a primeira vem lá do Blue Sky, feita pelo Duval. Inclusive, Henrique, essa participação dele foi bem longa. Prepare aí que a leitura é um pouquinho grande, mas eu acho que foi muito positiva do Duval. Vamos lá. O Duval escreveu o seguinte: partindo do princípio que um personagem do jogador chatolino, na maioria das vezes, não faz o menor ideia que é chato, no geral ele acha que é o espertão, aquele com visão de jogo. Suas ideias são as melhores, suas escolhas são as que devem prevalecer. Só existe um jeito certo de fazer tal coisa e é o jeito dele. Mas como faço para saber se eu sou um jogador chato? A primeira coisa é se questionar: sou um personagem de jogador chato? Isso já é um grande avanço depois que é preciso tirar. Opa, saiu aqui a tela rapidinho, deixa eu voltar. Aqui, compartilhando de novo. Pronto. Aí ele diz: isso já é um grande avanço, depois é preciso tirar a prova. Mas como? Na sua próxima sessão, ouça mais, fale menos, compartilhe ideias e não as imponha. E pergunte: eu sou chato? Claro que tem personagem de jogador que o barato é justamente agir dessa forma, assumindo postura de liderança, dizendo aos outros o que fazer, falando demais, dar dicas de narrativas ou regras para a pessoa narradora o tempo todo. Tem gente que se diverte fazendo isso, e às vezes a pessoa manda bem mesmo. Seu entusiasmo acaba conduzindo e dando ânimo para a mesa. Por isso, creio que há uma linha muito fina entre o chatolino e o bacana. Por causa disso, ora ele será chato, ora bacana. Sem diálogo não tem salvação. E tem que tomar cuidado com isso também. O cara chega e diz: olha pessoal, se eu estiver sendo chato vocês me digam. Mas a postura dele é de: você vai ter coragem de falar? Todas as pessoas que estão jogando precisam apontar isso. Terminou a mesa, bora conversar. Eu acredito, Henrique, que aqui o Duval perpassou muito do que a gente falou. Diálogo e você Sim. acordar com o grupo se as tuas expectativas vão se alinhar com os dos outros. O que tu Sim. acha, Henrique? Eu acho que ele foi bem acertativo nessa questão, sabe? Ah, muitas vezes tu não sabe que tu é o cara chato, né? Então cabe a tua pessoa tentar perceber se tu tá incomodando outros jogadores ou não. Então ele foi bem certeiro, né, em trazer essa questão. Bem certeiro mesmo. Muito bom. Então vamos a outros comentários, agora direto do Instagram, feito pelo Tartaruga Cósmica, que ele disse o seguinte: jogando e deixando os outros jogar, ou seja, não ser egoísta.
assinar e cumprir o contrato social da mesa em que está participando, ter o mínimo de respeito e, se não gostou de alguma coisa, depois converse com o mestre sozinho, após o término da sessão. Olha só que interessante. Combinou com aquilo que tu falaste ainda agora, Henrique, do próprio narrador chamar essa responsabilidade para si e ter um papo franco e privado com a respectiva pessoa que, porventura, esteja se caracterizando como pessoa chata. O que tu acha, Henrique? Não, é isso mesmo, cara, porque o narrador, tá, ele tem esse papel. Além de ser o papel principal que é contar a história, ele também tem aquele papel de liderar o grupo, sabe? Falar ah, no privado com fulano, ciclano, beltrano, de mediar possíveis conflitos entre jogadores e não entre personagens. Então, o papel do narrador é este. Claro que tem pessoas que não têm esse perfil, né? Então, essas pessoas narradoras, elas delegam essa função ao outro jogador que é mais ah, tem mais afinidade em fazer isso. Então, eu acho que o cara, olha, mandou bem nessa questão. Muito bom. Passando para outra rede social, teve uma contribuição do Threads, que foi feita pelo Joca Jasper, que disse: Minha contribuição será a seguinte: não tentar ser a estrela da mesa, puxando a narrativa sempre para seu personagem, não ficar fazendo piadocas durante a narrativa dos demais, não bater boca com o mestre ou pessoa narradora caso tenha divergência de interpretação das regras ou da cena, e não usar o celular, principalmente com áudio ligado passando Reels. As anteriores a gente já meio que perpassou, mas eu vou pegar aqui o último que o Joca mencionou, que às vezes provoca incômodo na mesa, que é a pessoa que não está participando da cena, que isso geralmente ocorre com quem não está participando da cena. E logo ela pega o celular e vai se distrair enquanto aguarda novamente a sua vez. Eu não vou aqui endemonizar quem pega no celular, mas algumas vezes essas pessoas de fato deixam de prestar atenção no que está acontecendo na mesa, e quando elas são acionadas novamente, elas vão cair ali como se estivessem caindo do céu de paraquedas e não está entendendo nada que está acontecendo em volta. Nessa situação específica eu concordo. Realmente a pessoa vai acabar se tornando uma figura chata, porque ela deveria, mesmo que não estar participando da cena, prestar atenção no que está acontecendo para não ter que fazer todo mundo voltar atrás, contar o que aconteceu para depois continuar, porque isso tem aí quebra de ritmo e isso não é bacana. O que tu acha, Henrique? Tá, e eu te faço uma outra pergunta, ô Hagabashi, porque já me fizeram este mesmo. Eu já tive essa mesma discussão. E um dos jogadores pegou e me disse: Cara, eu prefiro não estar prestando atenção porque eu quero ver a perspectiva do personagem X. Ou seja, se eu, jogador, estiver olhando a construção da cena, tá, eu vou estar olhando a construção da cena sobre a minha percepção. Mas eu quero e gostaria de ver a percepção do personagem Y. Porque o personagem Y vai passar a construção da cena de uma maneira que vai ter. Ele pode vir a omitir certos detalhes ou pode vir a enriquecer outros detalhes. Então, isso é um diferencial, sabe? Eu tive essa discussão com um Sim, jogador e ele me passou este ponto. Que, para ele, ele prefere não estar não presente saber. quando o personagem não está. Ou seja, ele não quer ser influenciado por um conhecimento que, do contrário, somente o jogador saberia e não o personagem. Exatamente, Ou seja, ele não quer exatamente. promover o metagame. É interessante a opinião. Nesse ponto, Sim, esse ponto eu acho fantástico, sabe? Eu acho sim, muito bom. sim. Contudo, tem jogos que isso combina e outros não. Por exemplo, quando a gente começa a olhar jogos muito táticos, como por exemplo D&D, Pathfinder, existe toda uma tática de enfrentamento, combate, deslocamento, e aí a pessoa não prestar atenção vai prejudicar o entendimento coletivo. Claro, claro, Saca? Depende claro. muito do jogo, mas eu gostei da argumentação desse jogador, viu? Dou meus parabéns a ele. Sim.
Eu vou passar os seus parabéns para ele. Tá ótimo. Vamos ao próximo agora do WhatsApp. Lá no WhatsApp eu tenho uma comunidade e a galera tem bastante participação nessa comunidade. E lá tivemos as contribuições inicialmente do Rafael Vasques, que está com uma campanha de financiamento coletivo aqui no Catarse para viabilizar o jogo pela regra, que é uma coletânea de artigos feitos por game designers aqui do Brasil, trazendo eventos, pensamentos e ideias de mecânicas desenvolvidas para os seus jogos. O jogo já está financeiramente viabilizado e aí está ainda em fase de quem quiser contribuir poder contribuir. Então, se você ainda não contribuiu, vou deixar quem for assistir lá na vermelhinha aqui na descrição do vídeo o link da campanha do Rafael para vocês darem uma olhada e verificarem a possibilidade de apoiar, porque vocês vão estar promovendo um livro que está trazendo pensamentos de game designers brasileiros. Vamos dar apoio para essa galera. E o Rafael disse o seguinte: deixe os outros escolherem, planejarem e agirem. Pior coisa que tem é ir para uma mesa de RPG e assistir o amostradinho jogar. Eu entendo perfeitamente o Rafael, Henrique, quando ele está se referindo àquelas pessoas que acham que sabem tudo e que precisam conduzir os demais, que em tese sabem menos do que ele, que não vão ter as melhores tomadas de decisão que ele. Ou seja, ele se acha a estrela e é ele que precisa brilhar. O que tu acha disso, Henrique? Olha, eu acho que assim, ó, e fósforo queima, brilha, depois se apaga. Em Sim. certo momento, o jogador ele vai ter o brilho, ele vai ter aquilo que ele quer, mas depois no final ele vai ser apagado. Pode ser que o grupo apague, pode ser que o narrador apague, pode ser que ele seja ofuscado por ele mesmo, né? Então tem esse problema e esse benefício, né? Que o benefício, cara, já deu teu show aí? Já acabou? Já senta lá, Claudio? Sabe? É isso que eu acho sobre essa questão. O cara pode ser, ele pode vir a brilhar, mas depois, no fim das contas, ele vai se pagar. Uhum. Perfeito. Vamos pegar aqui o próximo comentário, que é da Yasmin Koda, que é daqui de Belém, no estado do Pará, que disse o seguinte: não tendo a famosa síndrome do protagonista e jogando em conjunto. Até porque, se é para jogar sozinho, existe RPGs virtuais. Ou adicionando a fala da Koda, tem o RPG solo. Então, galera, Sim, se você vai sentar numa mesa de RPG, numa aventura de RPG que é coletiva, embarque na ideia de uma diversão coletiva e não individual. Henrique, seus comentários. cara, a gente já falou tanto, a gente fala sobre isso, não somente aqui, né, contigo, Hagabashi, à frente deste projeto, já abordando este assunto já, mas outros influenciadores já falaram sobre isso, e este tema é batido na tecla muitas e muitas e muitas vezes. Porque muitas e muitas e muitas e muitas vezes existe essa pessoa, existe essa persona querendo ser o protagonista. Então, cara, é coletivo. Exatamente. Próximo comentário é do Fabrício, que é jogador do projeto Belém das Trevas. Ele disse o seguinte: não ser o famoso jogador Maria vai com as outras, que não tem opinião própria e fica flopando as ideias de que realmente quer movimentar o cenário. Eu, pessoalmente, quando eu li a manifestação do Fabrício, eu fiquei um pouco confuso do que exatamente ele estava chamando de Maria vai com as outras. Aí eu vou trazer duas perspectivas do que eu tive da leitura dele. O primeiro, que seria aquele jogador que não se inteirou ou não domina o jogo e acaba seguindo o que todo mundo está fazendo, não criando uma própria identidade de personagem e jogador na mesa, e aí fazendo com que outras pessoas fiquem tomando decisões por elas. Nesse caso, Fabrício, eu digo que a gente precisa de ter paciência, viu, Fabrício? Porque muitas das vezes a pessoa que está é, é,
tomando menos decisões, provavelmente elas estejam intimidadas. Intimidadas por estar achando que jogar RPG seja complexo. Isso não é incomum, viu, gente? Isso não é incomum. É muito comum a gente ver outras que não têm o costume de jogar RPG e justificam porque acham que é difícil ou que é complexo. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência, viu, Fabrício, para acolhermos essas pessoas e com o tempo elas se sentirem seguras e confortáveis para darem os próprios passos. Até lá, a gente tem que servir de suporte, pelo menos é a minha opinião. E a segunda perspectiva, Fabrício, eu acho que talvez se for essa segunda perspectiva, tu estejas falando de alguém que não esteja contribuindo para a promoção e o desenvolvimento da mesa e nas horas de tomada de decisão elas se tornarem pontos de divergência e não pontos de concordância. E aí, de fato, eu concordo contigo, realmente é desestimulante você estar lidando com uma pessoa que nunca concorda com nada com o que está sendo planejado e joga na lama todo o trabalho desenvolvido anteriormente. Henrique, o que tu comenta aí? Eu comento que o teu primeiro comentário é esse que eu penso também. O segundo comentário eu vou adicionar. Digamos que nós estejamos jogando D&D, tá? E nós estamos em um combate. É complicado quando aquele jogador que tem a possibilidade de derrotar o boss mais facilmente não toma a iniciativa de, como é que eu posso te dizer? Fazer a sua própria decisão, sabe? Ele conhece, mas vamos pensar, né, que vamos dizer que já é um jogador veterano, não um jogador novato. Ele conhece sua ficha, ele conhece o personagem, mas ele fica com, será que eu faço? Será que eu não faço? Ah, eu vou lá para trás e fico atrás do feiticeiro, sendo que ele é um guerreiro, sendo que ele é um bárbaro. Ah, mas eu não sei. Cara, seu personagem é para atacar. Vai! Voa, guerreiro! Voa, meu querido! Sabe? Então, isso às vezes pode ser um incômodo para uma mesa. Pode ser incômodo. Daquele jogador que pode finalizar o que os outros jogadores não conseguem, porque os outros jogadores são suporte, ou porque os outros jogadores estão com os seus PVs baixos, né? Então, por N motivos. Só que ele acaba não fazendo por N motivos. Ah, não quero, tô com medo, tô com receio, tô com dúvida. Então, isso aí, ele, em certas ocasiões, pode ser uma situação chata. Muito bom. Próximo comentário é do Ednelson Senna. Esse também ficou grande, mas vamos ver aqui o que ele disse. Para não ser um jogador chato em um RPG, é importante cultivar uma atitude colaborativa e respeitosa com os outros participantes. Primeiramente, deve-se evitar monopolizar a atenção durante as sessões. É fundamental permitir que todos tenham a chance de brilhar e contribuir para as histórias de forma equilibrada. Ouvir atentamente quando os outros falam e não interromper, mesmo que surjam ideias empolgantes. É igualmente importante manter a mente aberta para as decisões do mestre do jogo e os direcionamentos da narrativa, aceitando que nem sempre tudo sairá como planejado. Além disso, deve-se evitar fazer piadas excessivas ou comentários que possam desviar o foco da aventura ou ofender os outros jogadores. Ednelson, acabei de notar aqui que eu acabei não clicando na opção ler mais e acabou que eu peguei aqui a manifestação incompleta sua. Peço-lhe perdão, mas gostei da sua linha de raciocínio até aqui. Digo mais, você falou aqui algo que é fundamental. Escute mais. Se coloque disposto a escutar os demais e aí juntos poderem agir coletivamente. Henrique. Sem mais. Tu falou tudo. Escute mais. É exatamente isso. Muito bom. E agora a gente vai para o último comentário, que é o do Douglas, que comentou o seguinte: comece com empatia e bom senso. Verifique o ambiente a seu redor e perceba se todos estão curtindo a brincadeira.
Além de tudo isso, veja se você está Eu caí? curtindo. A forma de brincar pode ser modificada para que todos tenham tempo de qualidade e, caso não seja possível a acolhida, melhor mudar de mesa. Eu gostei aqui da fala do Douglas quando ele diz assim: perceba se a brincadeira está sendo divertida para todos. Se não estiver, é realmente melhor parar e repensar e rever o que você vai fazer na mesa. Henrique, Ahn, aqui a internet deu uma pequena travada aqui, eu peguei só o finalzinho, mas pelo que tu tá falando, eu acredito, tá? Eu também concordo, tá? E lendo agora também o comentário, é exatamente isso, ô Hagabashi. Concordo com tudo que tu disse da parte que eu peguei, que foi do final. tá ótimo. Bom, chegamos aqui ao final dos comentários feitos nas redes sociais. Quero aqui agradecer a todo mundo que participou. Gosto muito dessas participações e acabou se tornando um plus no podcast aqui para tornar ele interessante para quem assiste ou escuta nas plataformas de podcast. Agora, Henrique, estamos indo para as considerações finais, onde você terá um momento para trazer reflexões que talvez você não tenha conseguido anteriormente, mas esse é o momento de você dar o desfecho, dizer onde é que a galera acompanha seus trabalhos, as suas atividades e suas redes sociais e dizer um até logo. O espaço é seu, Henrique, mande bala. Bora lá. Primeiro de tudo, e cara, esse tipo de interação da comunidade com o criador de conteúdo é excelente, porque tu vê o quanto a galera está engajada com o teu trabalho, tu vê o quanto a galera quer adicionar o seu trabalho e o quanto ela está proposta a ajudar a crescer o seu trabalho. Então, cara, quando eu estava, né, no Vale das Trevas, quando nós fazíamos o Vale das Trevas, nós sempre líamos os e-mails da galera, e isso era fantástico. Então, gente, tu aí que tá sentado, tu tá com fone de ouvido, tu tá aqui escutando, mande algum comentário, mande algum e-mail, nem que seja um gostei, Haga, o Hagabashi, show de bola. Manda só pode ser um oi, oi, estou passando aqui só para dizer que gostei do seu trabalho. Que isso é fundamental para esta pessoa aí, ó, que está fazendo belíssimo. E com certeza ele vai gostar, vai agradecer, vai dar um joinha. E se possível, se ele tiver tempo, ele vai retornar a tua pessoa e ele vai comentar. Então, gente, tu que está aí sentado, escutando o que a gente está falando, participa. Participa nem que seja um oi, gostei do teu trabalho. Participa que é legal, é fundamental e dá um gás a mais para esse cara aí. Muito bom. E onde é que o pessoal te encontra, Henrique? Cara, se tu quiser ver os meus trabalhos antigos, tá? Que agora eu tô sem um lugar para chamar de meu, como eu disse, como você leu na entrada, na minha introdução, as pessoas podem ver o Vale das Trevas da Ponte pra Cá. É um podcast, tá? Que eu falava, construía, trabalhava em cima do mundo das trevas. Vampira Máscara, Mago Ascensão, Lobisomem Apocalipse e entre outros jogos do mundo das trevas. Lá a gente falava sobre lore, sobre regras, sobre pequenos detalhes que o sistema trazia, mas que era incompreensível pela a grande maioria. Um exemplo, humanidade dentro do Vampira Máscara. O que é humanidade? Então, nós trazíamos convidados que eram peritos em filosofia, em sociologia. A gente trouxe também um assunto sobre perturbações. Então, a gente trouxe psicólogos para falar sobre perturbações dentro do jogo do Vampira Máscara. Então, a gente trazia esses temas que são recorrentes dentro do jogo e fora do jogo. Então, caso você queira ver isso, queira entender um pouco mais, eu recomendo. Vai lá no Vale das Trevas da Ponte pra Cá. É um podcast que tu pode encontrar em qualquer agregador de podcasts. Atualmente, eu ando jogando aqui e acolá em canais que me convidam para jogar ou narrar, né? Então, tu pode me encontrar na Guilda do Ney, Clube do XP, Vinte Contar. Nesses canais
RPG Mind, que lá estou com os meus parceiros, com os meus amigos, eu gosto de estar junto com eles. Caso tu queira jogar um jogo de vampiro, lobisomem, mago, entre outros, eu estou disposto a narrar para o seu canal, para você, e vamos lá, vamos conversar. O meu Instagram, ele é Henrique, com H, underline S, underline Ferraz. Henrique, underline S, underline Ferraz. E é isso, Raga, que eu tenho pra falar de mim. Muito bom. Galera, agora que a gente está chegando ao final de mais um podcast, deixa eu anunciar para vocês o tema que foi escolhido para a semana que vem. Eu sempre pego uma lista de temas, coloco para seleção dentro da comunidade da Associação do de Belém. E para a semana que vem a comunidade escolheu o tema RPGs Underground e Clássicos Desconhecidos. Quais você conhece? Olha só que tema interessante. E já estão confirmados para esse tema aqui, morador no estado do Pará, Mike Wevani, e convidado externo, novamente, o nosso querido Luciano Bastos. Então, semana que vem teremos esse tema com essas pessoas participando. Diga lá, Henrique. Jorge Valpassos. Procurem jogos do Jorge Valpassos, que são excelentes. Vai lá. Muito São jogos bom. muito bons que não estourou a bolha, mas, porém, são excelentes jogos. Perfeito. Com essa prévia do tema anterior, a gente vai chegando ao final de mais um podcast. Quero aqui agradecer ao Henrique por ter participado dele. Foi uma honra estar novamente dividindo espaço com ele. Agradecer a quem nos escutou e quem nos assistiu até aqui e convidá-los para a semana que vem. E agora, Henrique, para finalizar, convido você para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica!